Talvez ele seja um dos personagens de Harry Potter mais subestimados e perigosos de todo o universo bruxo. Bartô Crouch Jr. O homem que conseguiu enganar Dumbledore, enganar Hogwarts inteira e que, se tivesse tomado uma decisão diferente, talvez tivesse mudado completamente o rumo da Guerra Bruxa. Hoje vamos mergulhar nessa teoria de Harry Potter de que Bartô Crouch Jr. poderia ter derrotado Dumbledore, mas Voldemort não permitiu. Fica comigo para entender. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes, rapidinho, teu like e tua inscrição é sempre muito importante. Desculpe a minha insistência de sempre pedir isso, mas é que realmente precisando bastante. Na humildade, tô pedindo de verdade, mas sem isso a gente não consegue seguir trabalhando aqui, beleza? O botãozinho de hypar, ele também é super importante para nós criadores aqui nessa plataforma, tá? Obrigado. Durante o Cálice de Fogo, nós conhecemos Alastor Moody, o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Um auror lendário conhecido por sua paranoia e pela famosa frase vigilância constante. Mas como sabemos, aquele não era o verdadeiro olho tonto Moody. Aquele homem era Bartô Crouch Jr. disfarçado, usando poção polissuco para assumir a sua identidade. E o mais impressionante é que ele manteve esse disfarce por quase um ano inteiro sem que ninguém, nem mesmo Dumbledore, desconfiasse de nada. Antes de tudo, é importante lembrar quem foi Bartô Crouch Jr. Filho de Bartô Crouch Sr., um dos bruxos mais influentes do Ministério da Magia, Bartô cresceu sobre uma educação extremamente rígida e autoritária. Quando ainda jovem, ele se envolveu com os comensais de Voldemort e foi condenado a Azkaban por participar da tortura de Alice e Frank Longbottom, os pais de Neville. Aqui é bom lembrar que Alice e Frank Longbottom eram membros da Ordem da Fênix e ditos como bruxos bem poderosos naquela época. Inclusive, essa é a questão, né? A comparação que Neville sofre por algum tempo, onde o pai e a mãe eram fortes e o filho nem tanto. Mas o mundo bruxo nunca descobriu que ele fugiu da prisão com a ajuda da própria mãe e do pai. A mãe que usou a poção polissuco para trocarem de lugar. Bartô Crouch Jr. passou anos escondidos pelo seu pai sob o efeito da maldição Impérios, desde a sua escapada de Azkaban, até que Voldemort o encontrou e rapidamente foi atrás do seu talvez mais eficiente servo e o colocou novamente ao seu serviço. Foi então que nasceu o plano. Bartô se infiltraria em Hogwarts, disfarçado de Alastor Moody, e garantiria que Harry Potter fosse levado ao cemitério de Little Hangton, onde Voldemort voltaria à vida. E como sabemos, ele fez isso com extrema perfeição. Durante um ano inteiro, Bartô deu aulas, conversou com Dumbledore, participou de reuniões, frequentou o salão principal e ninguém, absolutamente ninguém, percebeu nadinha. Nem Minerva McGonagall, nem Snape, nem qualquer proteção de Hogwarts, nem o próprio diretor Dumbledore. E isso é algo assustador quando paramos para pensar nisso, porque em todos os 7 livros, ninguém jamais conseguiu enganar Dumbledore por tanto tempo. Nem mesmo Voldemort, o maior pesadelo do mundo bruxo moderno. Mas Bartô Crouch Jr. conseguiu. Durante esse tempo todo, quantas vezes Bartô e Dumbledore estiveram a sós? Quantas reuniões, conversas ou momentos dentro do castelo, longe de testemunhas, eles compartilharam? Dumbledore confiava completamente em Alastor Moody naquele momento. Afinal, eles eram velhos aliados da Ordem da Fênix e, mais do que isso, eles eram amigos. Moody era um dos bruxos mais leais e respeitados que Dumbledore conhecia. Então, naturalmente, Dumbledore baixava a guarda perto dele, porque Dumbledore jamais imaginaria que ali estava um comensal de Voldemort. E é exatamente aí que temos um ponto muito intrigante. Bartô Crouch Jr. teve inúmeras chances de atacar Dumbledore. Agora, imaginem Bartô em um momento de vulnerabilidade de Dumbledore. Lança um Avada Kedavra pelas costas. Dumbledore morto em pleno Cálice de Fogo. Em meio ao torneio tribruxo, uma das maiores realizações da comunidade bruxa europeia, Hogwarts inteiro
entraria em colapso. E talvez ninguém suspeitaria de nada. Imagine. Mas ele não fez. Por quê? A resposta para isso está em sua lealdade cega em Voldemort. Bartol Crouch Jr. não era apenas um seguidor, ele era um devoto, um fanático. Sua obediência ao Lorde das Trevas era absoluta. E Voldemort tinha um único foco: Harry Potter. Seu plano no momento não envolvia Dumbledore, nem o Ministério, nem os Aurores. Tudo girava em torno de trazer o menino que sobreviveu até ele, para que pudesse realizar o ritual e eliminá-lo com as próprias mãos. Bartol, por mais inteligente e perigoso que fosse, jamais ousaria desobedecer essa ordem. Sua missão era simples e ele a cumpriu com maestria: colocar o nome de Harry no Cálice de Fogo, fazer com que ele vencesse as provas e levá-lo ao local do ritual. A devoção e a admiração doentia de Bartol Crouch Jr. fez com que ele perdesse a independência. O que Voldemort queria era o que ele queria. Bartol nunca foi independente. Mas e se ele tivesse agido por conta própria? E se Bartol tivesse decidido eliminar Dumbledore? Pense no que isso significaria. O bruxo mais poderoso do século, o único que Voldemort temia, o escudo do mundo bruxo. A presença de Dumbledore era um repelente que fazia com que os bruxos das trevas se escondessem e adiassem seus planos. O único que poderia deter Voldemort morto dentro de Hogwarts. Mortos não só Dumbledore, mas a esperança de todo o mundo bruxo. Isso teria mudado completamente o rumo da história. Voldemort teria voltado ao poder sem nenhum obstáculo real. O que seria de Harry Potter sem os conselhos e os ensinamentos particulares de Dumbledore nos acontecimentos de Ordem da Fênix e o Enigma do Príncipe? O que seria da organização dos membros da Ordem da Fênix? Com Dumbledore morto, certamente Bartol iria eliminar também o verdadeiro Alastor Moody, o segundo em comando da Ordem. E tudo isso por meio de Bartol Crouch Jr., o homem que fez o que nem o próprio Voldemort conseguiu fazer: entrar em Hogwarts e enganar Dumbledore. Mas Bartol não era Voldemort, ele não tinha ambição própria. Era um homem destruído pela manipulação e pela idolatria. Enquanto Voldemort o via apenas como uma ferramenta, Bartol o via como um deus. E isso fez toda a diferença. Se Bartol tivesse a mesma sede de poder que seu mestre, talvez ele tivesse se tornado a ameaça mais perigosa da saga inteira. Mas a verdade é que ele viveu e morreu como um servo, um peão que jamais percebeu o que poderia ter se tornado. O mais curioso é que Dumbledore realmente nunca desconfiou. Quando a verdade foi revelada, quando Bartol finalmente perdeu o controle e mostrou quem ele era de verdade, Dumbledore ficou genuinamente surpreso. E se você for pensar, Bartol sairia vivo e se juntaria mais uma vez com o Voldemort, se ele não tivesse separado Harry de Dumbledore depois do fim do torneio Tribruxo. Esse foi o único detalhe que fez Dumbledore desconfiar dele. Se ele não tivesse a curiosidade doentia de saber sobre o retorno de Voldemort e tivesse continuado a agir como sempre fez, ele nunca seria pego. Isso mostra o quão perfeita foi a atuação de Bartol. Durante um ano inteiro, ele enganou o homem que sabia ler pessoas, que dominava a legilimência e que raramente errava nos seus julgamentos. Se houvesse um bruxo capaz de derrubar Dumbledore em um ataque surpresa, esse bruxo não era Voldemort, era Bartol Crouch Jr. Agora imagine esse cenário de desastre alternativo. Durante o torneio Tribruxo, Dumbledore é morto dentro de Hogwarts, o castelo entra em caos, os alunos em pânico. Bulbatons e Durmstrang presenciam esse fato, o que significa que a notícia e o caos vão se espalhar por toda a Europa bruxa. Com essa notícia, uma nova possibilidade se clareia. A possibilidade das pessoas acharem que Voldemort já venceu a guerra e começarem a aceitar cada vez mais a filosofia extremista de Voldemort, o que o torna cada vez mais influente, não só na Inglaterra, mas no continente inteiro. E Voldemort retorna dias depois, sem ninguém para detê-lo. É um pensamento perturbador, mas plausível, porque Bartol tinha tudo nas mãos. Ele estava infiltrado, tinha o elemento surpresa e a confiança total de Dumbledore. Mas escolheu não agir. Não por falta de poder,
mas por excesso de obediência. Bartol Crouch Jr. foi talvez o homem que Voldemort nunca conseguiu ser. Inteligente, estratégico e capaz de enganar até o maior bruxo de todos os tempos. Mas ao contrário de Dumbledore, que sempre acreditou em fazer o que é certo, Bartol viveu a vida inteira seguindo ordens, mesmo quando tinha o poder e a possibilidade de mudar tudo. É por isso que ele nunca foi o verdadeiro inimigo, foi apenas uma sombra do que talvez poderia ter sido. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui de teoria de Harry Potter. E vocês sabem que eu gosto pra caramba, principalmente quando eu começo a pensar nessas coisas. Bartol Crouch Jr. é um personagem que me pega muito. Ele seria um baita de um efeito borboleta. Pensar sempre nele, ele sempre ganha pontos comigo nos personagens mais queridos, cara. Ele é incrível. Se você gostou do vídeo aí, já deixa teu like, a tua inscrição aí, cara. Se caso ainda não for inscrito, né? O botãozinho de hypar aí também, se você vê ele moscando aí, já vem junto e ajuda a gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu agradeço todo mundo aí pela força de sempre. De verdade, vocês que estão comigo sempre aí. Eu vejo todos os comentários, cara. É top demais ter você aí pertinho, tá? Agradeço. Eu sou o Tarcísio Yamamoto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!